Fala pessoal, beleza? Mais um vídeo aqui no canal, finalmente mais um vídeo aqui no canal, não é mesmo? Esse vídeo aqui, ele era para ter saído no dia 12 de outubro, não deu tempo de gravar por causa da correria. E é um vídeo especialmente para os Dias das Crianças. Para você que é uma criança, você que é uma criança adulta, esse vídeo é para vocês. Então é bem breve, bem rápido, não vou enrolar muito aqui, que é basicamente uma indicação de uma leitura que era para mim ter feito há muito tempo, que é desse livro maravilhoso, vou chegar mais para frente aqui, é o livro A Cidade dos Amaldiçoados. O nome do autor tá bem pequenininho, né? É John Wyndham, é um inglês. Bom, antes da gente entrar na história, tô olhando ali o tempo, quem foi John Wyndham? Qual é a contribuição de John Wyndham? Vamos lá, o John Wyndham é um cara, o John Wyndham, ele é um cara que vai nascer e ele vai testemunhar as duas grandes guerras, a Primeira Guerra Mundial, vai ver a quebra da Bolsa de 29, a Primeira Guerra Mundial, e na Segunda Guerra Mundial, por exemplo, ele participa da Segunda Guerra Mundial, inclusive ele participa de eventos muito importantes dentro da Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial, ela vai ter vários palcos, né, que a gente chama teatros da guerra, e ele participa dos principais teatros. Participa da Guerra do Norte da África. No dia D, por exemplo, depois de alguns dias da invasão dos aliados na Normandia, ele chega alguns dias depois. Então ele é um cara que apesar de trabalhar na inteligência, apesar de trabalhar na decifração de códigos, ele vai a campo, em loco, e vê, testemunha o que o ser humano ele é capaz de fazer em uma guerra, em um confronto bélico. E depois, chegado ao fim da Segunda Guerra Mundial, ele sobrevive, óbvio, e durante, inclusive, é bem interessante que aqui no prefácio, o autor do prefácio, que não é o editor do prefácio, ele fala que nesse período, o John Wyndham, ele para de publicar os seus contos de ficção e ele começa a produzir um outro tipo de texto literário, que são as cartas. Durante a guerra, ele vai escrever cartas e vai enviar para a esposa dele, e ali nessas cartas ele vai colocando todo o pessimismo dele, todas as apreensões e medos que ele presencia e que ele vai fazendo tipo umas profecias, algumas reflexões para o futuro que para ele, ali, no entendimento dele, presenciando a guerra, a Segunda Guerra Mundial, ele tem, né, uma perspectiva extremamente pessimista para o futuro. E isso vai ter um reflexo diretamente nessa obra dele. Acabou a Segunda Guerra Mundial, ele sobrevive, volta, não teve, assim, aparentemente ele não teve nenhuma sequela física, nenhuma sequela psicológica. Ele volta, continua a vida dele, volta a produzir os seus textos e aí começa um outro processo histórico. E esse outro processo histórico também vai ter uma carga, um peso muito grande na obra dele, nas abordagens que ele faz aqui nessa obra e num outro livro dele que ele escreveu antes desse livro, que também é de ficção científica, ficção especulativa, que é A Guerra Fria. Eu acho que todo mundo já leu basicamente, ou já ouviu falar, explicar o básico da Guerra Fria, que é o mundo bipolarizado, o mundo dividido em dois blocos que aí abrange aspectos políticos, econômicos e ideológicos. De um lado, o bloco capitalista, liderado pelos Estados Unidos, do outro lado, o bloco soviético, liderado pela União Soviética, o bloco socialista, comunista, enfim. Você tem esse contexto histórico e aí ele começa definitivamente, né, a voltar a escrever, né, basicamente ali na década de 50. E esse livro, mais especificamente, ele vai ser publicado pela primeira vez na Inglaterra em 1957. E rapidamente, em 57, ele publica esse livro e em 60, esse livro já tem uma adaptação para o cinema. A gente vai ter ali uma adaptação na 1960, depois nós teremos uma segunda adaptação. Na verdade, serão 3 adaptações. 2 primeiras que serão bem fiéis a esse livro e uma de 95, dirigida pelo diretor, né, bastante conceituado, John Carpenter, que é nada mais, nada menos que o criador da franquia Halloween, enfim. Só que é um filme que não vai ser muito bom, não vai ter uma boa recepção, é um filme bem fraco, o roteiro bem fraco. Mas o ponto é,
vamos lá. Do que se trata a cidade dos amaldiçoados? Que cidade é essa que tem os amaldiçoados? Vocês podem perceber que a capa você tem aqui a representação de uma cidadezinha e aqui você tem o grande ponto, que é o personagem aqui, que é uma criança. Por conta do pessimismo do John Wyndham, que o que ele viu na guerra, na Segunda Guerra Mundial, o que ele presenciou, o que ele viu que as pessoas, que os homens são capazes de fazer, e depois vem a Guerra Fria, é um sentimento de pessimismo. Até então, as histórias ou a gente pode colocar aí a simbologia, a representação do símbolo criança na literatura, no folclore, no cinema, enfim, sempre foi tido como um símbolo de esperança. A criança, ela sempre teve essa alusão, né? O futuro promissor, enfim. Então sempre as crianças sempre foram representadas como um personagem inocente, personagem que tem uma perspectiva positiva, até boa, uma índole boa, honesta, ou seja, a criança sempre representou aspectos bons, aspectos positivos da sociedade. E a partir ali de 53, com outras obras inclusive, e com essa obra do John Wyndham, é difícil esse nome dele, a gente percebe uma nova perspectiva, uma nova abordagem, uma nova interpretação semiótica, colocaria aí, uma nova semiótica da criança. E como essa criança vai ser representada, no caso do livro, com uma imagem pessimista e até pode ser até interpretada como diabólica. É tanto que o nome amaldiçoado, ele pesa muito, ele é muito pesado. Qual que é a premissa da história de A Cidade dos Amaldiçoados? O John Wyndham, ele vem com uma ideia bem interessante e imagina uma cidade do interior, que é uma cidadezinha chamada Midwich. Midwich é tudo junto. Inicia a história acompanhando um casal que eles precisam ir para a capital, mais especificamente, e eles ficam algumas horas fora da cidadezinha de origem deles. E nesse meio tempo, quando eles estão retornando, que eles tiveram, por exemplo, que houve um atraso, enfim, e graças a esse atraso, eles não foram vítimas de um fenômeno que a população dessa pequena cidade do interior da Inglaterra vai se sucumbir. Se sucumbir? É, mais ou menos isso. Que é basicamente isso. De repente, uma força, se sabe de onde que veio, que eu acho que o bacana é isso, a ficção especulativa, ela não precisa de explicar, ela só joga, é verossímil, ou seja, é possível de se acontecer. Então ela joga pra gente aquela possibilidade e aí se vira pra você interpretar aquilo. A gente fica desesperado, enfim. Então, um fenômeno, uma força, não se sabe de onde que veio essa força, como se fosse um domo, toma todo esse espaço dessa cidade. As pessoas automaticamente, elas adormecem, elas dormem espontaneamente e ficam várias horas. E aí, no início do livro é bem interessante porque a galera percebe que não tem, alguma coisa aconteceu, alguma coisa tá errada, que aí até uma pessoa tenta entrar na cidade e quando ela entra na cidade, ela simplesmente desmaia, dormindo. Aí o pessoal, opa, não entra, é perigoso. E aí ficam várias horas, até que as pessoas começam a voltar a despertar. E aí, assim, aparentemente volta à normalidade. Passa alguns meses, na verdade, alguns meses ali, e descobrem, essa é a premissa bem interessante da história, e descobrem que todas as mulheres dessa cidade que está numa idade fértil, que é possível de engravidar, estão grávidas. Todas ao mesmo tempo, elas estão grávidas. E aí é bem interessante porque o autor, ele aborda bem essa questão moralista. Por exemplo, tem vários maridos, vários homens casados com essas mulheres vão ter diferentes reações. Alguns vão ficar intrigados, outros vão duvidar da índole, da fidelidade da esposa. Vai causar um caos, um mal-estar bem chato nessa comunidade. E no final das contas, começa então uma discussão. Aí você tem um personagem lá, que agora eu não vou me recordar o nome, me desculpe. Eu posso colocar aqui em algum local aqui do vídeo, da tela. Você tem um morador dessa cidade, que ele é o cara mais rico da cidade e ele também representa uma elite intelectual dessa cidade. Ele não é o prefeito, mas ele acaba se comportando como um prefeito, acaba se comportando como um representante, até pelo fato do cara ser estudioso, o cara tem, né, uma instrução e tudo mais. E aí eles juntam ali representantes dessa comunidade, representantes, eu falo homens, para chegar num consenso. Permanece com a gravidez, pra gente ver o que vai acontecer no final, ou a gente
dar um fim na gravidez dessas mulheres. Aí eles escolhem, então, continuar com a gravidez até o fim. E aí tem um outro problema, que é o problema de o hospital é muito pequeno, o hospital não comporta, não tem condições de fazer o parto de todas essas mulheres. E aí é bem interessante porque ele volta, ele chama as mulheres mais experientes, por assim dizer, que é aquelas mulheres que aqui no Brasil a gente conhece como parteiras, que essas parteiras elas vão auxiliar nas casas das mulheres, e aí uma parte vai para o hospital e outra parte fica nas suas casas, auxiliados por essas parteiras, que vêm de fora, enfim. Então você tem uma mega operação, a gestação, 9 meses, eles vão se preparando e tal, chega no momento, você tem parto coletivo. No livro fala que são 60 mulheres dando à luz ao mesmo tempo. E aí é onde que vem o outro impacto. Já estava muito estranho as mulheres engravidarem espontaneamente dentro de um evento que não é explicado, mas também não é um evento sobrenatural. O autor ele não tem essa proposta de abordar um aspecto sobrenatural. Ele simplesmente fala que foi um evento. Aconteceu e pronto, a gente tem que lidar com isso. Enfim, nascem as crianças e aí há um outro problema. As crianças que nasceram, as crianças não têm características nem da mãe e nem do pai. Mas todas essas crianças, meninos e meninas que vão nascer, 60 crianças, elas são gêmeas, elas são semelhantes. Mas como? Como isso é possível? Então, aí, essas crianças, elas têm características bastante marcantes. São crianças muito brancas, com cabelo loiro, prateado praticamente, e o detalhe mais marcante, que fica muito marcante aqui no livro, que são os olhos. Os olhos são dourados, os olhos brilham. E um outro ponto, já essas crianças já recém-nascidas, elas parecem ter uma certa influência sobre as suas mães, parecem ter uma certa influência psicológica, uma certa influência psíquica no pensamento das pessoas. Aí tem um outro detalhe, né, que depois que as crianças nascem, vão tratar as crianças e tal, eles vão percebendo que o metabolismo dessas crianças, na verdade, esse personagem que eu falei, né, o cara lá que é uma espécie de prefeito, a elite intelectual, enfim, ele que vai observando, ele que vai meio que estudando por conta própria essas crianças, ele vai percebendo que as crianças, elas são parecidas, elas têm essas características peculiares, o olho dourado chama bastante atenção. E outro ponto, são crianças que se desenvolvem muito rapidamente. São crianças que elas crescem muito rápido. Elas têm pouca idade, mas elas crescem muito rápido. Enfim, então essa é a premissa de A Cidade dos Amaldiçoados. As mulheres engravidam num evento que não é explicado. As crianças nascem e não têm características dos seus pais. No entanto, elas são gêmeas. E aí, tá satisfeito com isso? Só que tem mais. Além disso tudo, essas crianças, elas possuem uma mente, uma consciência comunitária, uma consciência em colmeia. Por exemplo, se você tirar um menino e uma menina do grupo, afastar eles, mesmo eles estando longe, um menino e uma menina, se você passar uma informação para esses dois, o restante também vai saber. Então é uma mente coletiva, é uma consciência colmeia. Enfim, aí se dá o nome que você quiser. Acho que mente coletiva é bastante autoexplicativo. E aí tem toda uma discussão se essas crianças são seres humanos, o que são essas coisas. Será que a gente pode considerar o fato delas terem uma consciência coletiva? Será que a gente pode considerar elas como seres humanos? E além disso tudo, elas têm poderes, habilidades psíquicas. Elas conseguem não só apenas ter essa mente coletiva, como também ouvir o pensamento das pessoas e manipular as ações, né? Manipular o comportamento das pessoas, influenciar no comportamento das pessoas através do pensamento. Enfim, então você tem todo esse emaranhado de elementos que compõem a obra genial do John Wyndham. E aí é o ponto, né? Por que eu ia lançar esse vídeo no Dia das Crianças? Justamente por conta disso. Porque o livro dele, ali em 57, na verdade na década de 50, vai transformar praticamente a imagem das crianças. Por conta de toda a biografia dele, tudo aquilo que eu falei anteriormente, ele vai projetar o pessimismo dele nessas crianças.
Então, a partir da obra dele, e daí depois você tem várias outras obras que vão pegar de referência do John Wyndham para retratar esse aspecto, a retratar histórias em que as crianças são diabólicas, em que as crianças são más, elas já nascem más, já têm a semente do mal. E quem faz isso? Primeiramente não, né? Mas um dos primeiros a fazer isso vai ser o John Wyndham, com essas crianças brancas, com cabelo prateado, enfim, loiros e olhos dourados e com uma mente coletiva e que influencia as pessoas. Gostou? Deixa o like, segue aí a gente. Eu fico por aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.